Pássaro e ave são a mesma coisa? Ou existem diferenças? E os abutres são diferentes dos urubus? E qual que é a diferença entre papagaio e maitaca? Oi pessoal, eu sou o William Menck, ornitólogo, e nesse vídeo eu vou esclarecer as diferenças entre essas aves, que muito causa confusão entre as pessoas. E eu vou começar pela distinção entre ave e pássaro. Há quem diga que ambas as palavras têm o mesmo significado, ou seja, que são sinônimos. Porém, alguns estudiosos defendem a tese de que aves refere-se a todas as espécies da classe aves, enquanto que os pássaros são apenas as espécies pertencentes à ordem chamada de Passeriformes. Mas será mesmo? Bom, na verdade não. Não existe nenhuma regra ou uma base técnica que sustente essa classificação. E também ela não faz muito sentido. Até porque é muito difícil para uma pessoa leiga distinguir se uma espécie é ou não um passeriforme. Muitas espécies amplamente chamadas de pássaros, como os beija-flores, andorinhões, pica-paus e rolinhas, não são passeriformes. Enquanto que outras, como o japuaçu, que é um passeriforme, nem parece se enquadrar na ordem. E para quem acha que a palavra ave é atribuída às espécies grandes e pássaros às espécies pequenas, também está completamente enganado, pois tem muitas espécies grandes que são chamadas de pássaros ou passarão. E hoje em dia, entre as pessoas que gostam de observar aves ou pássaros, é comum dizer o termo passarinhar, ou seja, observar pássaros, independente da ordem a qual eles pertencem. Então, se você ouvir por aí uma pessoa chamando uma ema ou um tucano de pássaro, embora isso soe estranho aos nossos ouvidos, não tem problema. Não há erro nenhum nisso. Até porque todas as aves são pássaros, e o contrário também. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um artigo muito bom do ornitólogo Fernando Costa Straub, onde ele faz uma análise profunda sobre a distinção de aves e pássaros, revelando a origem dos termos e mostrando que não existe nenhuma base técnica e linguística para a distinção de ave e pássaro, e que ambas as palavras podem ser usadas sim como sinônimos. Bom, e os urubus e os abutres? São dois grupos de aves diferentes, mas que são muito parecidas em vários aspectos. Tanto o urubu quanto os abutres são carniceiros, têm uma aparência parecida, especialmente a cabeça e o pescoço, com pouca ou nenhuma pena. Ambos são excelentes planadores, passando horas voando sem o mínimo esforço. Mas as semelhanças param por aí, pois os abutres são aves pertencentes à família Accitridae, que é a mesma das águias e dos gaviões. É como se ele fosse um tipo de águia que se especializou em carniça. E os abutres ocorrem na África, na Europa e na Ásia. Já os urubus são geneticamente distantes. São aves da família Cathartidae e são exclusivos aqui das Américas. E os urubus não vocalizam, pois não possuem o órgão vocal das aves, a siringe. O máximo que eles conseguem fazer é bufar. Já os abutres, esses sim vocalizam. Outra diferença é que os urubus, eles têm comportamentos reprodutivos bem primitivos. Eles não constroem ninhos. Em vez disso, colocam seus ovos diretamente sobre a cavidade de troncos, ou em plataformas rochosas, ou até mesmo diretamente no chão. Já os abutres, eles constroem ninhos, usando gravetos e ramos secos, construindo em árvores ou penhascos. Outra grande diferença entre abutres e urubus está nos pés. Os urubus têm pés fracos, que são mais adaptados para caminhar no chão, e eles não conseguem agarrar um objeto.
por causa da posição do seu primeiro dedo, o hallux. Já os abutres, eles têm pés grandes e fortes e são capazes de agarrar um objeto. Outra grande diferença está no modo de procurar as carcaças. Os abutres, eles localizam as carcaças de animais mortos unicamente pela visão. Já os urubus, das 5 espécies existentes aqui no Brasil, 3 localizam cadáveres através da combinação da visão e do olfato, que é bem desenvolvido. São os urubus do gênero Cathartes. Então, resumindo, abutres e urubus são aves evolutivamente diferentes e que vivem em regiões diferentes do planeta. Urubus nas Américas e os abutres apenas no Velho Mundo. E para finalizar, qual é a diferença entre papagaio e maritaca? Bom, ambas são aves pertencentes à família Pistacidae, que é a mesma das araras e dos periquitos. Papagaios e maritacas têm penas com cores vibrantes e que chamam a atenção das pessoas. São aves sociáveis, inteligentes e, em geral, alimentam-se de frutos e sementes. E também vocalizam muito. Mas vamos lá às diferenças. Papagaios. Bom, os papagaios, aqui no Brasil, atribuímos a todas as espécies que pertencem ao gênero Amazona, com exceção ao gênero Alepiopsita. Um total de 13 espécies no Brasil. Na prática, os papagaios do Brasil são aves com coloração predominantemente verde, têm um corpo robusto e compacto, medem de 34 a 40 centímetros de comprimento e pesam entre 300 e 800 gramas. E as unhas são bem afiadas e a cauda é curta. O mais comum dos papagaios brasileiros é o papagaio verdadeiro, encontrado em grande parte do país, que infelizmente é um dos mais procurados pelos traficantes de animais. Já as maritacas, ou maitacas, ou malitacas e outras variações, são as aves do gênero Pionus, e existem 4 espécies aqui no Brasil, sendo a maritaca verde a mais conhecida delas. Bom, as maritacas também são predominantemente verdes e têm a aparência parecida com os papagaios, incluindo a cauda curta. A principal diferença é que as maritacas são menores que os papagaios. Geralmente, elas têm até 30 centímetros de comprimento e pesam no máximo 300 gramas. Então, na prática, o que distingue maritacas de papagaios é basicamente o tamanho. E nessa família, os Pistacidae, ainda existem aves que são chamadas de periquitos, japuins, tuins, jandaias, maracanãs, araras, enfim, é uma grande variedade de nomes. É um assunto para outro vídeo. Bom, esse foi mais um vídeo da série Diferenciando as Aves. Se você não é inscrito e gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal para que eu possa continuar publicando vídeos com frequência. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais.